Estamos começando mais um episódio da Mind. Hoje a gente vai conversar com a nossa primeira mulher aqui na Mind. Ela é especialista de SEO, de marketing, e ela vai bater um papo incrível com a gente. Então, confere e roda a vinheta. Estamos aqui com Rosana Amaral. Rosana Amaral é especialista de SEO e de marketing. Sim. E está no grupo Zap. Isso agora é Conta Zap. Conta Zap. Isso. Conta Zap, que não tem nada a ver com Zap Móveis. Não, nada a ver. Nada a ver. Você vai ter que contar um pouco pra gente como é que funciona isso, hein? Sim, conto sim, com certeza. Vamos lá. Como que eu cheguei em você, Rô? Primeira coisa, RD. Resultados digitais. Você trabalhou lá, né? Trabalhei um ano na RD, né? Prazer estar aqui, primeiro, assim, obrigada pelo convite, estou muito feliz. É uma super oportunidade, né? Nunca imaginei, né, estar sentada aqui. E muito bom ser a primeira mulher, né? A primeira menina estar aqui representando, eu acho que é super importante. Obrigada por fomentar isso. Trabalhei lá um ano, a convite da própria RD, né? Quando eu estava no Descomplica, no Rio de Janeiro, por isso que eu tenho esse chiadinho na voz aí, vai aparecer. Ah, é verdade. Você trabalhei no carioca. Rio. Na verdade, não. Essa é uma história muito longa também, porque eu sou baiana, na verdade. Baiana, Rô? Eu sou baiana, eu morei 4 anos no Rio, então por isso que eu tenho um sotaque mais chiadinho, mais puxadinho. E aí eu fui a convite da RD, né? Trabalhar na RD com SEO, né, e também com outras especialidades, CRO, chatbot, e aí acabei me desenvolvendo bastante, foi um tempo de muito crescimento, e aí acabei recebendo um convite para vir para a Conta Zap, que é aqui em São Paulo. Né, então é a sua primeira vez morando aqui em São Paulo? Na verdade não, é minha terceira passagem para São Paulo. Caracas! São Paulo sempre tentou me pescar aí, agora eu acho que pescou de vez, porque agora eu acho que eu venho mesmo, porque até então minha base era Floripa, né? Mudei do Rio para Florianópolis, mas eu acho que agora me pesca de vez. Para quem não sabe, a Resultados Digitais, que é a RD que a gente está falando, fica localizada com escritório em Florianópolis, Sim, né? tem uma base aqui em São Paulo também, mas é menorzinha, mas a grande base ali base da RD fica realmente em Florianópolis, né? Sim. Que é uma cidade feia, né? Uma cidade tranquila. Maravilhosa, inclusive. Sinto falta às vezes do clima, assim, mas São Paulo também me acolhe bem. Olha, eu gosto muito de Floripa. Sempre que eu vou pra lá, sou muito bem recebido. É uma gosto cidade muito da acolhedora. Cidade. Muito acolhedora. Muito legal lá. Mas conta um pouco mais da sua história, agora que você me deixou confuso. Então você é nascida na Bahia, em Salvador mesmo? Não, eu nasci no interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Teixeira de Freitas, bem pequenininha. Já ouvi falar. No extremo sul, pertinho de Porto Seguro, por isso que a maioria das pessoas acaba conhecendo um pouquinho Teixeira, então ela é bem pequenininha. Então para mim já é um orgulho, assim, na verdade, chegar onde eu cheguei hoje, porque saí de uma cidade com, assim, nem 250 mil habitantes na época e com o tempo, eu acho que 5 anos só à frente da minha idade em relação à emancipação. Tá. Então, quando eu nasci, a cidade ainda estava se emancipando. Meus Nossa. pais são mineiros, né? Então, se mudaram para lá, para meu pai abrir uma madeireira, né? Não tenho muito orgulho disso, mas na época era o emprego que tinha, né? Então, ele abriu uma madeireira, trabalhava nessa madeireira como dono, né? Junto com o irmão dele na época. Meus irmãos são mineiros, né? Sou a caçula, a única menina também. E aí são mineiros e a gente acabou voltando depois para Minas e aí a minha história foi se desenvolvendo, né? Onde eu conheci, por exemplo, SEO, né? Eu trabalhar com SEO, foi porque eu comecei a minha carreira montando máquina, montando CPU. Nossa. Adoro eu também comecei fazer... assim, sabia? Também? Com manutenção de máquina, montando o DDR3 ali na Nossa. placa-mãe. Eu comecei na DIN. Eu tenho meia idade, é meu pai. Eu comecei na DIN. Ai, não podia falar DDR3 aqui, né? Mas enfim, eu comecei montando CPU, mais novinha, né? Trabalhando ali. Já trabalhei na House, passava antivírus na House quando tinha 15 anos. Para ganhar o dinheirinho do mês e etc. E aí eu comecei montando, eu fui fazer análise de sistemas como técnico, depois eu fiz faculdade. Isso onde, desculpa? Em Valadares. Valadares, lá em Minas. Depois meus pais já tinham mudado. Né? Tá. Tipo, eu faço assim, né? E de volta várias vezes, né? Legal. É bem confuso. Todo mundo fala assim, mas onde você nasceu? De onde você é mesmo? Que não é mais lugar nenhum, né? Cada fase da sua vida foi em um lugar. Sim. Nossa, muito, assim. Todas as fases eu fui mudando muito. Eu fiz técnica análise de sistemas, aí eu fiz história. Eu fui professora de história. Você é graduada em história também? Também. Tipo, e licenciada? Licenciada. Caraca. Eu dei aula em cursinho, formei padres durante 3 anos. Ah, você tá brincando. Formei padres.
Meu Deus, mas deu tempo de fazer tudo? Você Deu. otimizava os quadros? Como é que Eu funcionava? otimizava até isso, né? Tempo. Eu acordava muito cedo na época, e aí eu trabalhava ainda montando máquina e com redes, aí eu comecei a trabalhar com redes depois do técnico, e aí eu ia pra faculdade, dava 1 hora a aula antes de ir pra faculdade, e ia pra faculdade de História. Sim. E eu fui bolsista do CNPq e etc. E aí eu levei muito do que eu tinha de conhecimento de TI, etc., para dentro do departamento de História. Então, eles montaram na época, eles precisavam de um servidor Apache, me lembro até isso, hoje eu sou muito de open source, então Linux, galera, eu amo Linux. E aí eu comecei a montar para eles o servidor Apache para integrar com o Open Journal, que era um sistema de Oxford. Nossa. Que é para revistas eletrônicas de faculdades, né, e que é open source, totalmente open source. E aí eu implementei esse sistema, o sistema do Open Journal para eles, dentro de um servidorzinho à parte que eu também subi o servidor, porque na época na faculdade não tinha alocação para o departamento de História. Então eu sempre conectei as duas coisas, né? E eu falo que a história me ajudou muito para dentro da vida de SEO como um todo, não só para a parte de semântica, a gente vai falar de palavra-chave, enfim, se a gente fosse falar disso hoje, mas também até uma visão muito mais humana do que é... Porque eu já tinha visão de desenvolvedora, mas eu desenvolvo mais a visão humana, principalmente também de entender a história por trás aí realmente do significado de cada página, do significado do próprio negócio, de entender a questão, assim, a base do negócio. Eu estou trabalhando aqui com um site X, mas e o negócio, né? O negócio em si, o usuário e por aí vai. Então a história me deu muito essa base, eu falo. Caramba! Não, mas aí você fez esse técnico, fez história. Fiz história. Lá em Valadares. Saiu de lá e foi para... Aí eu passei no mestrado em História Econômica na USP no último ano da Faculdade de História. Tá. E acabei vindo para São Paulo. Pô, primeira vez em São Paulo. Primeira aí, vez né? em São Paulo. Morava na Liberdade, de favor. Eu lembro disso. De favor, era de favor mesmo. Eu morava ali na Jaceguai, de frente pro Jardim Japonês, basicamente. O que me salvou na época foi a linha amarela, né? Porque pegava ali todas as baldeações. Que ano foi isso? Ai, gente, 2011. 11 já tinha linha amarela? Tinha linha amarela. Eu me lembro. Caramba, Porque 2011 foi o meu ano de formatura. Nossa. Ah, acho que já tinha, sim. Tinha. Eu tava no começo da minha graduação ali. E aí eu fui e fazia isso. Eu morava de favor mesmo, na casa de um ex-namorado, gente. Olha só isso. Japonês. Quem nunca? Quem nunca, né? Já passou por isso. E aí ele foi super bacana lá comigo, deixou eu morar na casa. Eu fui fazer esse mestrado. Aí eu fiz o mestrado, fiquei um tempo e sempre trabalhando com as duas coisas. Fazia consultoria de SEO nessa época. Já tava fazendo em Já 2011? fazia, 2011. Caraca. Fazia consultoria porque eu aprendi SEO em Valadares com um desenvolvedor que me apresentou SEO. Tá. E falou assim, olha, de 2010 para 2011, tem isso aqui. Aí eu comecei a ir, por exemplo, nos encontros tinha o ISEO, que acontecia em Belo Horizonte. Foi quando eu conheci o SEO mesmo, que eu fui pro ISEO em Belo Horizonte. Legal. E aí fiquei nessa, né, fazendo os dois. Um pezinho ali, um pezinho aqui, um pezinho ali, um pezinho aqui. Falei assim, uma hora eu vou ter que me decidir, porque essa coisa não vai dar certo pra sempre. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas pra sempre. Apesar de ter uma paixão incrível pela história. Sou muito grata a tudo que a história me deu. E eu venho para São Paulo, faço a parte do mestrado, vou fazendo as viagens de mestrado, e aí eu vou para Vitória, onde eu trabalhei na Wine. Você trabalhou na Wine? Trabalhei na Wine. Não Fui uma sabia das dessa primeiras parte. SEOs da Wine. Caraca, que legal. Wine com BR. Isso aqui ano que a gente tá falando? 12, mais ou menos? 2013. 13. 2013. Tá. Fui para a Wine, depois disso da Wine eu trabalhei como analista de requisitos para o desenvolvimento de um sistema para RH, né, para a área de desenvolvimento humano e etc, de recursos humanos. Em Espírito Santo? No Espírito Santo também, em Vitória. E depois eu trabalhei na Marktshare, que é uma grande paixão que eu tenho da Marktshare, que é com o André Fiorini e com o Gregório, o Gregório trabalhou comigo na Wine. Ele era o chefe até do setor na Wine, e aí eles formaram a Marktshare, ele e o Fiorini, inclusive que tem a plataforma Adena. Sim, Então, sim. que é da Marktshare. Eu trabalhei nessa época, antes da Adena ainda. Nossa. Inclusive eu trabalhei com o Gervaux na RD, né, que criou a Adena. Caramba. Ele fala que a gente vai se encontrando pelo mundo, Não, né? o mundo é desse tamanho, eu falei Desse isso. tamanico. E aí eu paro no Rio, na verdade, porque eu saí da Marktshare para ir para SEO Master. SEO Master, SEO lá no Master, Rio. em Niterói. Niterói.
E daí lá, como é que funcionava? E daí eu fui pra... Lá era agência. Agência, né? A SEO Master foi uma das primeiras agências aí, renomadas também de SEO, focadas só em SEO. Foi onde eu peguei alguns clientes maiores mesmo, foi realmente mais a experiência, assim, trabalhar em house, é o que eu falo, trabalhar em house, trabalhar em agência, para um SEO é completamente diferente. Sim. Mas para o SEO também é bom trabalhar em agência, porque te dá uma rapidez, uma agilidade, você consegue ter... assim, ganhar mais corpo mais rápido, porque você vai pegando problemas muito diferentes. Não é, e uma coisa que é muito louca é que uma hora você tá auditando cara que vende mesa, daí você vai ter que auditar um cara que vai vender tênis, e aí você vai vivendo mercados totalmente diferentes. Né? E é o que eu falo que para um SEO, assim, é fundamental essa diversidade de clientes e de sites, de nichos. Por quê? Você vai vendo problemas diferentes. Porque não é todo problema que acontece com um nicho, por exemplo, tá vendendo mesa, tá vendendo cadeira, ou que tá vendendo roupa, tá no ramo de vestuário, tipo, é muito diferente. Sim. Então, se você pega clientes de nichos diferentes, você se torna um SEO, pelo menos eu entendo um SEO muito melhor. Porque você vai colocando em prática muita coisinha que você aprendeu no outro, mas que cabe nesse, mas você vê uma coisa nesse e você fala, caramba, nesse nicho é completamente diferente. Nesse nicho, se eu aplicasse o que eu apliquei lá no vestuário, não daria certo. Porque eu tô num ritmo, agora eu tô num ramo automotivo. Então, assim, eu já peguei de tudo, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui desse papo. Eu já peguei desde aí casa, né, das nossas meninas, né, alegres, das moças que podem fazer o que elas quiserem com o corpo delas, tá tudo liberado. Tá tudo ok. Até nível de multa, sabe? De empresa que trabalha com processos, sabe? Desde o nível jurídico, de sistemas jurídicos, até agora, no caso, que eu estou trabalhando com uma fintech. Então, assim, eu já fiz de tudo um pouco. Isso me deu deixou uma estratégia mais robusta. Sim. Já sei para o que olhar muitas vezes quando eu bato ali e falo, nossa, é isso. Ou até de um problema, descobrir um problema. Né? Então, eu fui para a SEO Master em Niterói. Eu saio da SEO Master, vou para uma empresa de sistemas jurídicos. Tá. Chamada Grupo Prazo. Mas, tipo, para fazer... Não, para fazer SEO, parte de marketing também, né? Porque o SEO ele acaba sendo mais híbrido muitas vezes. Fui trabalhar nesse grupo, nesse sistema jurídico, que só trabalha com sistemas realmente para o judiciário brasileiro e também para advogados autônomos e etc. É bem bacana, eu acho que é um nicho que eu nunca tinha entrado, nem botado o pé na minha vida. Nossa. Né? Só tinha lidado com direito realmente com amigos que eu conheço, né? Advogados e amigos de escola que depois se formaram. Também é uma área que eu... Mas é uma área dificuldade. E ela é bem específica, assim. Para um SEO, ela é bem complexa. Porque não é só fazer a estratégia do SEO que você está acostumado de, eu vou criar um site X, vou estudar toda a parte semântica, vou olhar minha arquitetura, vou olhar minha base. Não, ela tem um público muito específico. E aí, dependendo se você faz, no caso, ali era um sistema que a gente está fazendo para o advogado utilizar. Você está fazendo algo para o advogado, então você está fazendo para o público muito específico que tem, além de tudo, um vocabulário muito específico. Que não fala como a gente que está procurando, às vezes, um serviço de um advogado, de qualquer outra coisa, vai falar. Cara, o search term que o O advogado search term joga. você já trabalha assim, né? A cabeça vai, meu Deus, o que eu vou botar dentro desse search term? Não, você tem que sentar com o advogado e falar assim, como que você pesquisaria isso daqui? Qual é o juridiquês? Aí vem o juridiquês da coisa. E aí eu saio de lá. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E aí eu saio de lá. Nesse meio tempo eu tenho a minha filha, né? Eu tenho a minha pequena Lívia, que é o amor da minha vida, todo mundo que conhece. Com quantos anos? Tá com 3 aninhos, vai fazer 4. Coisinha. Já sou mamãe aí. E ela já é uma futura dev aí. Já tem lá o livrinho dela de JavaScript for Babies, né? Vai seguir a mesma, falei assim, vai seguir a mesma coisa da mãe. O pai também é desenvolvedor, então tem ali um merge entre os dois mundos, quem sabe, uma futura SEO. De novo, Por né? que não? Porque SEO não morre. As não pessoas vai aqui morrer. matam ele todo ano. Que é uma coisa que eu não aguento mais. Eu falo mas isso. matam tudo, né, meu? Tudo matam, todo ano, né? Matam e-mail marketing, matam gestão de relacionamento, matam... Mata tudo. Matam tudo. Aí eu falo, só muda. As pessoas não entendem que as coisas podem mudar, ela não precisa morrer. Exato. Né? E aí eu vim trabalhar depois, nesse meio tempo, eu fico fazendo ponte aérea Rio-São Paulo. Eu trabalhei na Scali SEO, que é famosa aqui em São Paulo por operações da NET, Scali. Scali. E fui trabalhar com o Pedro Dias, aqui na Apps 3.
fazer projetos Pedro do Dias. Google, fazer projetos com o Pedro ali, que envolviam clientes bem grandes, né? A empresa Apps3 atende, né, nichos muito variados e empresas muito grandes. Empresas também pequenas, mas empresas muito grandes também. Então foi realmente a minha grande escola de SEO, que eu falo assim, pra vida. Ali você deu uma evoluída boa. Nossa, eu entrei assim... Eu acho que eu entrei realmente... O Pedro tem uma coisa que eu acho muito legal, que o Pedro fala assim, as pessoas têm que entender e serem humildes o suficiente para entender qual nível de SEO que elas estão. Porque muita gente chegava para ele para fazer o teste de SEO, que é extremamente difícil. É muito difícil. E falava assim, não, mas eu sou sênior. Daí ele chegava lá, tipo, mas você é júnior ainda, né? E aí, conceitos básicos, foi o que a gente até estava conversando antes. Não basta ler só. Eu acho assim, estudar é fundamental na vida, para qualquer coisa. Será que se eu pedir pro Pedro Dias, ele me aplica esse teste aí? Acho que sim, hein? Vou pedir pra ele, Pedro Dias, me passa esse teste, por favor. Deixa eu fazer, deixa eu ver. Quero ver se eu sei só o básico, não tem problema. Mas é difícil mesmo. Um dos testes mais difíceis que eu já fiz. E eu falei, nossa, como é que eu fui mal nesse teste? Então, assim, estudar é fundamental em qualquer área da vida, independente da sua formação, independente do que você está fazendo. Porém, SEO tem uma especificidade que não é só estudar. A teoria dele é muito bonita. Porque se eu vou lá ler as diretrizes do Google, né? Eu vou saber o que é o Search Console, eu vou entender o Analytics, vou entender o Tag Manager, dados estruturados, que agora é hype. Eu adoro esses hypes do SEO. Todo mundo, não, mas agora eu sei fazer dados estruturados, né? Tudo agora é muito assim. Eu sei o que é isso. Aí vai pedir pra pessoa botar na prática, ela, não, mas o desenvolvedor é quem tem que fazer. Aí o coitado do desenvolvedor fica lá quebrando a cabeça, mas que raio é esse que eu tenho que colocar aqui, né? Que parada é essa? Não adianta mandar só o link do esquema.org. Não adianta. Você tem que dizer o propósito, elaborar, fazer lá o teu projeto realmente, colocar dentro de uma arquitetura, mesmo para que ele entenda. Se você não é desenvolvedor, como é, tipo, a gente tem uma veia de desenvolvedor, mas se você não é, você tem que ensinar pro desenvolvedor como fazer. Não é só pegar o link do esquema vai lá e coloca. Não, tem que dizer o propósito para ele. Ó, isso aqui eu tô fazendo, eu tô colocando, porque vai gerar esse dado aqui. Ele é importante para mim por causa disso. Sim. Isso vai dizer isso aqui pro usuário, que diz isso aqui também pro próprio Google e por aí vai. É legal você falar isso, Rô, porque eu tenho muitas vezes coisas que são de marketing, mas que são um pouco técnicas e que às vezes até o time lá da agência quer passar para os desenvolvedores fazerem. Coisa de GTM, Tag Manager, para quem não sabe, né? E coisas de outras ferramentas que o pessoal quer passar para o time técnico. Eu falo, gente, isso é marketing. Quem cuida disso daqui é o marketing. Não tem que passar para o desenvolvedor. O desenvolvedor ele vai dar uma volta. Porque você quer colocar determinada coisa ali no site e tal, que às vezes você que é de marketing, de negócios e tal, você vai ter mais aptidão para resolver aquele problema e não vai queimar a hora do desenvolvedor, que para entender a lógica daquilo vai demorar 5 dias. Sim, e eu acho que o mais importante, assim, eu falo para todo mundo, é importante sim para um SEO, por exemplo, quem está se formando agora ou já é um SEO, aprender desenvolvimento. O básico, eu não preciso ser o melhor em lógica de programação, eu não preciso saber uma linguagem específica, ser o melhor nela, eu preciso saber, por quê? Para conversar com as outras áreas. E saber que realmente algumas coisas pertencem ao marketing, que é onde tipo, o SEO acaba caindo em umas caixinhas ali do marketing, né? Mas eu falo, o SEO tá em tudo. E outra coisa, Rô, para não tomar um balão dos desenvolvedores. Porque às vezes o desenvolvedor quer dar um balão na gente. Que enrolem. Puta, o cara vai falar que não dá pra colocar H1, ele vai falar que não dá pra você fazer aquele alinhamento que o cliente precisa. Eu trabalhei com alguns projetos que o pessoal tentava dar determinados balões ali, eu falava, ué, mas tem boi na linha aqui, meu, porque isso daqui dá pra fazer. E aí é realmente o conhecimento, você ter o conhecimento tanto pra sugerir, quanto para opinar no projeto no sentido de não dá para fazer, eu sei que dá, porque dá para fazer isso aqui no código. E aí é realmente porque muitas vezes o que a gente não sabe, eu nem coloco tudo na conta dos desenvolvedores porque eu sou também, mas assim, você não sabe, às vezes você acha que não dá para fazer. Porque SEO é um mundo tão vasto que muitas vezes o desenvolvedor, isso aconteceu, isso lá na empresa, um dia me perguntando, um desenvolvedor, mas, Rosana, mas não é só otimizar ali o title, a description e colocar, por exemplo, H1, H2, não sei o quê, e deixar o site mais rápido? Eu falei assim, então, essa é a sua pontinha do iceberg, que é o que você consegue ver, que você acha que é o movimento que um SEO deve fazer. Isso compõe o básico do básico para um SEO, mas ele é uma pontinha mesmo do iceberg.
Eu falei, SEO trabalha desde o servidor, inclusive, se ele quiser escolher um servidor e garantir, por exemplo, que... Por que eu vou colocar um servidor na AWS, lá na Virgínia, se eu posso ter em São Paulo por um custo, às vezes, um pouco mais elevado, porém, que vai otimizar muito mais a resposta do meu servidor. Sim. Para gerar logs muito mais rápidos, requisições mais rápidas. Isso também faz parte de um SEO. Ele está dentro do projeto desde o início. E o que as pessoas não entendem. Elas querem incubar, né, no SEO coisas que, é só isso, é só isso, é só isso. Mas o SEO, na verdade, ele está em tudo. Então, eu acho que essa é a grande magia do SEO hoje, quando tentam matar o SEO. Eu falo, gente, o SEO só se transformou. Se transformou numa caixinha que era desse tamanho, restrita ao on e off, que todo mundo tem essa mania, né, de o que é o SEO on-page e o SEO off-page, que pra mim, na verdade, não existe. Pra mim, eu sempre coloco os dois na mesma caixinha de tudo. Incubar só esses itens de on e off e esquecer que, na verdade, esquecem que SEO está em tudo. Que desde a performance do site, mas está muito no UX, está muito na parte de otimizações que você pode fazer no front e no back, que está desde essa questão de requisições HTTPS, por exemplo, que você faz a resposta de uma requisição, se ele está com 200, 300, 301, para que serve um tipo de requisição dessa? Quando que eu deixo um 404 acontecer, quando eu não deixo ele acontecer? De coisas que vão desde o avançado do avançado, que a gente chama, até o básico, que é o que todo mundo tem lá na ponta e consegue ver dentro de um WordPress, consegue ver dentro ali de um CMS quando você escolhe. Uhum. Então, eu falo, todo ano tentam matar, eu acho que por não entender que as coisas se transformam e que, na verdade, hoje está no meio de tudo. Mas que você pode ser, sim, um especialista em SEO, né? Pode ser uma pessoa que tem um autoconhecimento num item como SEO. E tem outro ponto, para mim, que no caso tem agência e tal, às vezes os caras falam, pô, mas isso daqui pode ser considerado uma otimização de SEO e tal, porque, o pessoal às vezes menospreza, mas é só mudar tal coisa, é só mudar tal... E uma coisa que eu falo é que SEO é detalhe, né? SEO é detalhe, é aprofundamento. É tentativa. É tentativa e é profundidade, né? É profundidade, é entender que vai muito além da palavra-chave, vai muito também do comportamento, entender o comportamento do usuário, entender qual é o propósito daquela página, por que ela existe, entender por que você está otimizando, que você nunca otimiza para o robô, que é um pensamento que para mim, assim, já nem deveria acontecer e que acontece. Páginas não são feitas para robôs, são feitas para humanos. E uma das coisas uma fala do Pedro Dias que eu gosto muito é um tweet dele. Inclusive, esse que eu sempre uso, assim, pare de perseguir os robôs e persiga o usuário. Que pare de perseguir, por exemplo, o Google soltou um algoritmo novo, meu Deus, o mundo está acabando. Não, o mundo não está acabando. Se o seu site está bem otimizado, o algoritmo é só mais um mecanismo que o Google tem de otimizar os sites e resultados para os usuários. Basicamente é isso. Sim. E limar aquilo que não está bom. Então, se você está bem, seu site está bom, se você está otimizando para o seu público, se você está pensando realmente no seu público, não vai acontecer nada com você. Exato. Pode até ser que você suba por causa disso. Agora, sair desenfreadamente, correndo atrás do robô como um todo, otimizando para o robô, criando uma página, eu quero criar uma página com um termo específico, porque é o melhor termo que eu tenho para minha marca, e eu vou criar uma página só para ela. Qual a necessidade? Realmente tem necessidade disso? É uma página que vai ter conteúdo? O meu usuário precisa dessa página? Você tem o que dizer ali. Você tem o que dizer, é necessário, por exemplo, blog. É necessário criar um blog? Eu preciso, todas as minhas atividades, todo o que eu preciso para minha marca, para ela se desenvolver, é necessário realmente um blog? Eu tenho conteúdo para isso? Eu vou atualizar qual a minha periodicidade? Eu vou realmente escrever um conteúdo de qualidade? E aí falam, a qualidade de conteúdo é subjetiva. Eu tive na YoshiCon esse ano, nossa, já passou um ano aqui, né? Eu tive em Nijmegen, na Holanda, em fevereiro, na YoshiCon. E uma das coisas que Foi onde? Desculpa. Em Nijmegen. É a cidade mais antiga dos Países Baixos, que é onde fica a sede do Yoast. Na verdade, fica uma cidade do ladinho. Caramba! E aí eu fui pra YoshiCon, a única brasileira, a única pessoa da América Latina, na verdade. Você tá brincando? A única pessoa da América Latina. Você jura? Caraca! E eu tenho um tweet que eu adoro, que é do Just, que é o criador do Yoast, uma foto comigo, assim, uma selfie, ele marcando o Pedro Dias. Hi, Pedro, olha o que eu encontrei aqui.
Nossa, que honra, hein, E o meu? Pedro escrevendo, nossa, ela é uma SEO maravilhosa, assim, eu fiquei, naquele dia, eu mandei pro Pedro super emocionada, eu falei, caramba, que eu falei no início, né, sair de uma cidadezinha tão pequena, do extremo sul da Bahia, pra estar na Holanda, representando o meu país, representando o que eu acredito como SEO, representando a RD, no caso, na época, eu estava representando a Resultados Digitais. E a única brasileira? Única brasileira, única mulher da América Latina, né? Não tinha ninguém da América Latina. E a única mulher. E mulher. Isso é uma coisa de muito orgulho mesmo. E assim, e conversar com os SEOs da Europa e ver que, caramba, você está um nível acima. E muitas vezes eu ensinei para eles, por exemplo, como fazer parte de AMP. Nossa. Que é um projeto que eu amo a AMP, assim, defendo com unhas e dentes, porque eu amo realmente fazer certinho. Você acredita na AMP para Acredito muito em AMP. Acredito muito em AMP, principalmente a AMP feita com código próprio. Acredito muito, principalmente que eles estão abrindo muito agora a parte de JavaScript para AMP. Sim. Então a gente vai ter um ganho aí de AMP muito grande. Ainda acredito muito nesse projeto do Google. Eu cheguei a implementar PWA, né? Mas a Deu AMP, certo? Como foi? Assim? PWA ajudou pouco, assim, mas não chegou a dar um boom tão grande. E para varejo, por conta de plataforma, a gente acaba sofrendo um pouco. As plataformas de varejo, ai meu pai. Não vamos comentar que tem umas aí? Não vou citar nomes, mas para botar na prática algumas coisas é meio difícil. Ou engessadas, perigosas com isso, que daí falam, não, e vendem um pacote de SEO para as pessoas, né? Quando elas, não, você consegue fazer toda a otimização aqui, olha, para ficar em primeiro lugar no Google, que eu adoro isso. Exato. Só que não. E tem uma camiseta que eu vi uma vez que é muito legal, que é o melhor lugar para você esconder um cadáver é na segunda página do Google, né? Sim, o melhor. Porque falam que realmente, né, a taxa de clique que você tem é muito baixa. Não, mas a AMP, eu tenho um case de sucesso, assim, muito bacana de AMP, que eu tenho um cliente que tem que é de serviços, no nicho de serviço, e ele tem aí quase 4 milhões de acessos, né, no site, tipo, de tráfego mês, e 2 milhões a quase 3 milhões todos via AMP. Nossa, meu, que absurdo E isso. assim, é absurdo o quanto ele cresceu com a AMP, o quanto a gente implementou de AMP e consegue agora fazer conversão, porque a gente implementou também formulário e ele capta lead. Então, assim, pra mim, todos os lugares até hoje que eu consegui implementar a AMP e com código próprio, não foi via plugin no WordPress, foi código próprio. Assim, pode ser também via plugin, não tem problema nenhum. Eu sempre indico os plugins de AMP para WordPress, funciona super bem. Mas eu prefiro fazer o código. E fazendo o código, colocando tudo para funcionar, a parte de analytics, parte toda certinha, de ver acontecendo assim um boom de tráfego. Normalmente você faz uma vista diferente para conseguir Eu faço uma vista diferente. A Analytics, para mim, e a AMP tem vista diferente. Eu não misturo as duas, até porque o próprio Analytics não consegue pegar. Ele pega naquele CDN AMP Project, né? Quem tem aí a AMP já deve ter visto no Analytics, que tem lá cdn.amp.project.org. Ou, enfim, é basicamente esse o caminho. Quando você separa a vista, e o próprio Google diz para você separar a vista, você separa, você vê o tráfego puro que vem da AMP. E é lindo ver acontecendo, e assim... É mais rápida. Quando você faz o código próprio, você consegue colocar menus próprios, né? Fazer uma arquitetura da informação voltada para o ambiente de AMP. Você consegue criar ali filtros mais eficientes para a navegação do teu usuário. Então, ela fica muito mais fluida e é muito mais rápida. Então, assim, eu acredito muito nesse projeto. Nossa, e eles falaram muito de, assim... Tinha um advogado de WordPress do Google lá na Yoshcon. E ele falou muito, chama Alberto Medina. É um espanhol que trabalha com essa frente de WordPress e AMP dentro do Google. Então ele falou assim que para final de 2018, foi em final de 2018 que eles começaram, então é novo no Google essa questão de mais WordPress. Para 2019 e 2020, vai se trabalhar muito, o Google vai colocar muito da sua força em AMP e WordPress. Então tem agora um nicho focado dentro do Google só em WordPress. Então, isso foi uma das grandes novidades lá da Yoshcon. Teve Rand Fishkin, né, com sua palestra. Eu amo o Rand Fishkin, por um lado, né, e odeio pelo outro. Assim, é caso de amor e ódio. É um grande hater do Google, eles vivem no embate, né? Então, você leva até a página 2, em consideração que ele traz. O grande ganho dele de 2019, assim, que ele trouxe foi o playbook de inbound, uma nova forma de ver o inbound, que é o foco realmente não na palavra-chave, no volume X,
mas mais no CTR, então mais no que vale mais para o usuário, no que faz mais sentido para o usuário, e realmente o foco em estratégias combinadas e não estratégia do eu vou jogar só a palavra-chave lá para o Google, vou procurar só o que tem o volume mais alto, mas eu vou buscar, na verdade, o que tem CTR, ou seja, o que realmente é mais efetivo para o meu usuário. Sim, não porque às vezes, se você for pensar, existem até estratégias que, para você ver como o SEO é um negócio que é geral, né? Existem estratégias de branding que impactam no CTR e no orgânico, né? Sim. E às vezes você acaba ganhando posicionamento também por conta da visibilidade do branding da marca que você tem, né? Tem marcas que, independente de variadas coisas, elas conseguem ter uma escala e um crescimento de às vezes 100% só por conta do branding delas. Sim. E aí tem uma confusão que acontece muito em algumas, por exemplo, em algumas empresas, o que é branding e o que é parte de SEO. Para mim, os dois, eles acabam se fundindo, porque realmente, concordo. porque o branding é a marca. Então eu estou tratando da marca, eu estou fazendo SEO para quê? Eu estou fazendo SEO para a marca. Eu não estou fazendo SEO por um termo, eu faço para a marca. E dentro dessa marca eu tenho aí um grande guarda-chuva e que eu tenho termos capilares que vão desenvolvendo essa marca. Então, exato. Num contexto geral, eu concordo totalmente com você. Determinados tipos de relatório, a gente acaba tirando o que é branded ali, de termos que são posicionados, para não dar determinados tipos de conflito. Sim. Rô, para fechar... Meu Deus, que a pessoa fala muito! Eu não queria fechar com você, eu ficaria mais 2 horas aqui com essa galera. Mas, para fechar, eu queria pedir para você indicações de livros, podcasts, webinars, canais no YouTube, o que você quiser. O que você recomenda pra galera? De podcast, eu gosto muito do podcast da Searchmetrics. Searchmetrics? Eu gosto bastante. Que é daquela ferramenta mesmo. Como é a SEMrush, tem a Searchmetrics, então tem um podcast deles que é muito legal. Assim, eles chamam convidados do inbound marketing, eles chamam convidados que vão falar de mídia paga, então eles fazem sempre esse combinado. São daqui, não? Não, eles são gringos, americanos. O blog do Pedro Dias, que eu tenho uma super paixão pelo blog. Ele não só pelo blog, pelo Pedro. Pelo Pedro. Todo mundo fala assim, a Rosana parece uma seguidora do Pedro, mas é isso mesmo, gente. Mas é que isso chama gratidão no fundo, algumas pessoas não entendem, mas é pura gratidão e admiração. Coração pro Pedro. Coraçãozinho, Pedro. Pedro, nós. A gente te ama. Vem aqui. Pode vir, vale super a pena. Vem. E o blog dele é muito bom porque trata desde a parte de desenvolvimento, arquitetura e etc, como as atualizações do próprio Google, né, do que tem de mais novo para SEO. Então eu gosto bastante de acompanhar. Acho que a Moz ainda é super boa de acompanhar a SEO Moz, né? Então a Mozcom, né, ela é SEO Moz, a Mozcom, eu acho que tem ali o whiteboard, é um clássico, né? Então, assim, apesar dos pesares em relação ao próprio Rand Fishkin, é um cara que sabe muito. Então, é interessante ainda acompanhar a Moz. Polêmicas à parte. Polêmicas à parte, sabe muito, estudou muito, já tem vários clientes, então ali eu acho que vale a pena. E uma grande mulher que vale a pena seguir aí nas redes sociais e conhecer de SEO, chama Aleida Solis. Leida Solis? Aleida, né? A-L-E-Y-D-A, Solis. Ela, inclusive, teve na YoshiCon, falou sobre arquitetura, é uma super SEO, mulher, no cenário internacional, então, assim, vale muito a pena seguir, porque ela tem projetos muito bacanas, então, cases muito bacanas, então, é bom acompanhar isso, né? Não só por ser mulher, mas principalmente por estar no mercado internacional e ter muitos projetos. Esses canais a gente vai colocar aqui embaixo, pra galera conseguir acompanhar todos. Sim, com certeza. Então, vale super a pena. Tem o do Bazon também, né, o Bazon começou ali com o blog, começou agora com outros projetos, então acho que vale super a pena acompanhar, porque é brazuca também, né, feito em casa, na nossa terra, conhece SEO, faz SEO fora também, em projetos internacionais, então tem uma bagagem muito forte, vai para muitos eventos lá fora, então traz muita coisa bacana aqui para dentro do Brasil, então vale a pena, acho que movimentar também o nosso mercado, que é o que você está fazendo. Exato. Faz como especialista de SEO, faz nos projetos como esse, então é realmente fomentar dentro de casa maior qualidade, tanto para SEOs quanto qualquer outra área dentro do marketing digital, né, que é o que a gente trabalha todo dia. É isso. Algum livro? Livros eu não tenho lido tantos. Eu acho que de livro mesmo, eu não tenho lido de SEO em específico. Eu gosto mais de livro de produto. De negócios. Eu tenho
na verdade, eu tenho variado mais em livro de produto mesmo. Tá. Ainda mais agora na conta Zap, que é, né, uma conta totalmente via WhatsApp, uma conta digital. Eu tenho feito muito esse papel também, às vezes, de produto. Então, eu tenho lido muito mais livros de produto, voltado aí a desenvolvimento de produtos, do que mais de SEO em específico, né? Mas eu acho que também vale. Vale ler, tipo... A gente tem que voltar aí em livros específicos, quem quiser ler, né? Vale muito ainda ler sobre cauda longa, que nunca sai de moda. Putz, cara, eu palestrei na quinta-feira, na noite da Black Friday, sobre... Na noite da outra Black Friday, que teve a última, sobre o digital e tal, e um livro que estava no meio da minha palestra era A Cauda Longa, do Chris Anderson. Esse eu acho que é clássico, eu acho que vale a pena ler, porque nunca sai, assim, fala muito de semântica, e o que muitas pessoas acham que hoje em dia elas fazem de forma correta, ali é meio que o início da semântica para entender muito esse critério de cauda longa e te ajudar. Base. É a base. Base eu acho que é sempre importante. É o básico, muitas vezes, o Bazão fala muito isso e eu gosto, que é o básico muitas vezes é avançado. Então, Exato. que a gente não deixe de fazer o básico muito bem feito para chegar no avançado. E ele falou isso aqui. Legal você ter citado isso. Ele sempre fala isso, eu adoro. Todo webinar com ele eu repito, né? Eu fazia webinars com ele na RD, sempre repetia isso, porque não é uma prática que a gente tem no país. As pessoas têm essa coisa de, às vezes, achar que está fazendo o avançado, mas, na verdade, nem o básico está sendo bem feito. E aí é procurar realmente essa literatura de base para se informar mais e levar isso para a prática. Demais. Cara, que incrível você aqui. Obrigada mesmo. Curtiu participar? muito. Legal, Show né? de Esse volta. daqui- Eu posso falar por mais 2 horas. Mentira, vocês não vão me aguentar. Dico, muito obrigado de Obrigada verdade. a vocês. Galera, acompanha a gente. Segue Rosana Amaral. LinkedIn, todos os links dela vão estar aqui embaixo. Sim. Acompanha tudo e até a próxima. Tchau.